Eu queria que você, por favor, falasse a que se atribui essa eliminação do Santa Cruz e a um futebol abaixo do esperado, mesmo se entendendo que é início de temporada, que o Santa teve dificuldades também com a pré-temporada. A que se atribui essa eliminação e o que o senhor tem a falar para a torcida que acabou tendo mais uma decepção? Como a torcida acreditar que isso foi apenas um jogo e que o ano vai ser diferente? Boa noite. Boa noite. Bem, a atuação nossa hoje não foi dentro daquilo que nós esperávamos e também dentro daquilo que nós da comissão técnica achávamos que poderiam no individual, né, e no coletivo e a parte individual fazer a diferença. Então nós fomos alguns atletas abaixo, né, errando passe, errando situações que normalmente não acontecem, não se erra. E que numa decisão você não pode cometer, né? Exemplo, várias coisas aconteceram, nós tomamos um primeiro gol num lance, né? Difícil até de explicar. Depois nós tomamos o segundo gol no momento que a gente estava melhor no jogo, conseguiu o empate e começa a criar situações e pressionar o adversário, e a gente toma um gol de bola parada onde tanto é trabalhado e conversado as mudanças de posicionamento dentro da área, né? Não deixar o zagueiro com um jogador mais baixo, mas a gente consegue fazer muitas coisas, nós treinadores, até o momento que eles adentram para dentro do campo. Quando entra para dentro do campo, eles não são robôs, eles também têm que ter as iniciativas, têm que ter as tomadas de decisões, né? E para que isso venha gerar frutos para a equipe, e isso eu sempre coloco para eles. Cabe a nós trabalharmos, mostrarmos como a gente mostrou o adversário, e foi exatamente o que a gente passou para a nossa equipe. E cabe aos atletas a entrega e fazer algo mais do que aquilo que a gente trabalha e porventura pede, porque isso que é o futebol, a entrega tem que ser sempre maior do que aquilo que tu trabalha no dia a dia. Mas o treinamento faz com que você se prepare bem para o jogo, né? Então a gente não conseguiu transformar no jogo aquilo que a gente vinha produzindo em treinamentos. Então, infelizmente, a gente mais uma vez é eliminado nessa pré-Copa do Nordeste, e o sentimento do torcedor, ele é igual ao meu, não é diferente, mas é igual mesmo, porque só eu sei o que eu estou sentindo, então se eu sei o que eu estou sentindo é porque eu também sei o que o torcedor está sentindo, né? Agora, as coisas elas não são definidas num jogo, né? Você definiu hoje uma pré-Copa do Nordeste, nós não classificamos, mas não a temporada. Ano passado nós começamos também perdendo na pré-Copa do Nordeste e alcançamos depois o principal objetivo da equipe, que era o acesso, retornar para uma Série D de um Campeonato Brasileiro, e chegamos a uma semifinal do Campeonato Pernambucano. Esse ano nós temos um Campeonato Pernambucano pela frente, e depois nós temos uma Série D, que nós temos os nossos objetivos de subir. E é um processo longo, é um processo de vários jogos. Infelizmente esse momento é muito dolorido, mas a gente tem que ter a resiliência desse momento e passar por essa dor que é tão intensa, né? E buscar as melhoras que são precisas, né? E que são necessárias aqui dentro do nosso trabalho no dia a dia. Professor, boa noite. Boa noite. Né? O que é que esse resultado pode significar para o futuro, em relação a planejamento, a contratações? O que é que esse resultado pode significar para o futuro? Obrigado. Olha, o que significa para o Santa Cruz é o que eu acabei de dizer, é um momento de muita tristeza, frustração, né, de mais uma vez não disputar uma Copa do Nordeste ou de passar para uma próxima fase. Então é um sentimento horrível esse que a gente está passando. E é claro que a gente sabe que o Santa Cruz precisa
de renda, precisa dos recursos para investir, para poder contratar. Então isso também nós sabemos, né, dessa dificuldade que a gente tem. E que era necessário, né, que é a busca dessa classificação para você conseguir a parte financeira melhorar e você contratar, ir para o mercado, poder contratar, né? Então isso realmente, por si só, já diz quanto que isso é difícil. E o torcedor não merece esse momento, né? Como não merece o seu Bruno, né, que é uma pessoa ímpar, como não merece a diretoria pelo que vem fazendo, né, cumprindo corretamente todas as questões quando se fala em salário, e o torcedor também não merece isso. Então a gente lamenta muito isso, é muito triste, né? Mas o que nós temos que ter é buscar de alguma forma algumas peças que são necessárias, né? Da forma como vai ser, não sei, mas a gente, creio que todos de mão dadas vamos conseguir isso, para que a gente possa ter uma equipe com mais opções e com mais opções de qualidade também, para que a gente busque os objetivos que nós temos, e para isso nós precisamos de ter um elenco também maior e de jogadores também mais preparados para todas as situações que vão ocorrer para frente. Professor, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é sobre os amistosos. O Santa programou uma sequência de amistosos em dezembro e, de fato, só cumpriu um, né, que foi contra o CSA. E aí teve problema no Arruda, né, fez alguns jogos treinos, mas foram jogos que não estavam programados, né, foram jogos que teve que encaixar ali por falta da situação do Arruda, e aí o Santa fez um jogo contra o Maguari. E aí eu quero perguntar se isso prejudicou de alguma maneira essa programação que se tinha para dezembro e não foi cumprida, apenas o jogo contra o CSA. E a outra pergunta é sobre o Rock Kennedy, porque chamou muito a atenção a não participação dele nem no banco de reservas, uma vez que ele estava sendo o atleta utilizado nos jogos treinos, e também foi o atleta que foi utilizado no gol contra a equipe do CSA, acabou até pegando um pênalti. Eu queria entender por que de não ter relacionado o Rock Kennedy para o jogo de hoje, uma vez que ele já estava sendo trabalhado com ele durante toda essa pré-temporada. Obrigado. Bem, quanto à situação, vou responder a segunda pergunta do Rock Kennedy. Exatamente, eu usei ele no jogo do CSA porque nós queríamos ver ele atuando contra uma equipe fora de casa, com torcida, com uma equipe do nível que é o CSA. Então nós tínhamos que colocar aqui o Rock Kennedy para jogar, porque ele vinha jogando aqui não vinha sendo usado e jogou a segunda divisão. É uma outra situação totalmente diferente. Então a gente colocou ele lá, ele fez um bom jogo, depois a gente deu continuidade, como a gente fez com o Moisés, como a gente fez com o David. E o trabalho do dia a dia dos profissionais, que é dirigido pelo Rogério, seu auxiliar, não chega num determinado momento que cada um tem que tomar as decisões. E aí foi colocado, e a gente acompanha esse trabalho, que estava no momento, né, melhor, o David, o Moisés, e assim, dessa maneira a gente agiu, tudo reflexo de jogos, foi bem, foi. O Moisés também nos jogos que participou foi bem, o David no jogo que participou foi bem, os treinamentos que são feitos contra a base foram vários, a gente tem os detalhes também, depois tem os detalhes do treinamento do dia a dia ali, que é peculiar do treinador de goleiro, e assim foi tomada essa decisão em conjunto com o Rogério, comigo e com toda a comissão técnica, mas sem dúvida passa, né, pelo treinador de goleiro, são dois, o Rogério e o seu auxiliar, porque eles veem os detalhes, o detalhe do dia a dia, cada detalhe eles estão ali à parte, vendo, e aí por isso que foi tomada essa decisão de colocar o David pela sua liderança, pela sua experiência também. A outra pergunta que você me fez foi sobre os amistosos. Sem dúvida que amistoso sempre é importante para a gente, né? Amistoso de nível é importante, porque você vai vendo como se comporta, como acabei de falar, como se comportou o Kennedy, como é que se comportam outros atletas. E esses amistosos com esse nível, com essa intensidade,
é diferente do que você fazer vários jogos contra a base. É diferente. Até a responsabilidade de um atleta que vai fazer um jogo com o CSA, ou vai fazer um jogo com a América de Natal, ou vai fazer um jogo com, enfim, com equipes, né, que estão na divisão acima, é diferente do que você ficar jogando com base. Mas a gente não pode, eu não posso chegar aqui e dizer, olha, agora porque não aconteceu isso, várias coisas não aconteceram, e não adianta eu estar aqui agora colocando, né, trazendo, olha, não teve isso, não teve aquilo outro. Eu nem sou disso, né? Eu sou de assumir as responsabilidades. A gente fez o melhor, a comissão técnica que fez o melhor que pôde e vem fazendo. Os atletas também. O clube vem numa crescente em estrutura, né, que é importante também, um clube. E agora a questão a gente dá continuidade ao trabalho e buscar, dentro daquilo que for possível, né, algumas peças pontuais para o nosso elenco. Boa noite, Itamar. Boa noite. Pergunta sobre a escalação inicial do jogo, né? Algumas opções que foram tomadas, por exemplo, a entrada, né, do Balotelli como lateral esquerdo e também a do Vini Moura no meio, né? Entre elas, qual foi o que foi pensado, né? Qual era o pensamento em relação também ao adversário ou a melhor situação de jogo para o Santa Cruz? E também frisando que houve a mudança no intervalo de jogo. Qual foi o que foi pensado, né? O que foi intencionado com a entrada desses jogadores como titulares hoje? Olha, nós trabalhamos isso muito, né? Até jogamos com a América, jogamos muito bem contra a América e vencemos com muita prioridade o jogo treino contra a América, jogando com dessa forma, Esquilo por um lado, Jonathan Ribeiro, o Vinícius Moura e o João por dentro. Então a gente jogou com uma linha de 4, um volante e praticamente 5 jogadores, 2 meias e 3 atacantes. É isso, né? Ainda com a saída ainda alternada nos laterais. Optamos pelo Balotelli na lateral esquerda, porque é um jogador mais de marcação, mais de imposição, um jogador mais alto, porque você não tem uma equipe tão alta assim, tem uma bola aérea boa, tanto é que o segundo tempo, depois, numa troca, não há ponto A ou B, mas um erro de conversa, a gente deixou o zagueiro cabeçar em cima de alguém que não tinha uma estatura tão alta. Então é questão de conversar, de trocar ideias, e esses detalhes todos são conversados. A gente não pode, numa decisão, ou não ver, ou não falar, e não tomar essas decisões. Então nós trabalhamos isso, e o Matheus, até porque chegou no momento depois, né, a gente achou que ele jogando 45 minutos ia produzir muito mais do que iniciar com ele e depois ter que tirar ele, né, numa sequência. Então a gente achou isso e fez essa mudança que já estava no nosso planejamento. Também o Vinícius já tinha tomado cartão amarelo, da mesma forma já tinha tomado cartão amarelo também o Lucas Siqueira, também o Esquilo, e a gente fez as trocas fazendo com a equipe, né, com o Thiaguinho, com o Matheus e com a entrada do Rodrigues, fosse uma equipe mais ofensiva. A gente trouxe o Balotelli para dentro, que é um volante também, até para a gente fazer só 3 mudanças e ter 2 ainda para fazer, né? Então essa foi a visão nossa, e de ter 2 meias jogando em cima deles. Eles tinham 2 volantes e um meio. Então, poxa, vocês têm 2 volantes, o Calco eu conheço bem, o outro menino, e nós temos 2 meias para jogar em cima desses 2 volantes. O que tem que acontecer é jogar, você ganhar os duelos do futebol, você tem que ganhar os duelos individuais, né? Então isso no futebol de salão, no campo, né? Tem duelos que você tem que vencer. E isso foi o nosso planejamento. Tínhamos na frente o Giovan, perdemos o Pedro Henrique, né? Que é um jogador que fez muita falta, né? Porque vinha muito bem, vinha fazendo gols, e aí não tínhamos ele. Nossas opções é o que a gente tinha, ou o que a gente colocou em campo hoje. O Thiago, e depois, que entrou muito bem, e depois, claro, dá outra oportunidade. A gente está dando oportunidade ao Túlio, né? Então a gente colocou mais um jogador de área, mas tudo dentro daquilo conforme a gente vinha trabalhando e executando nos treinamentos.
Aqui é Itamar, boa noite. Boa noite. Queria te perguntar, já que você trouxe esse ponto com relação a reforços que o Santa ainda busca, se você poderia falar, se não um número de reforços, mas em quais posições você ainda enxerga a carência no elenco atual para esse decorrer aí do Campeonato Pernambucano que vem no próximo fim de semana? Olha, nós temos se vai vir os reforços, é uma situação que, como eu sempre digo, eu tenho que agradecer a Deus e a direção, porque vem sendo muito correta. O seu Bruno, Rodrigues e toda a diretoria. Tem que dar os parabéns para eles pelo que eles vêm fazendo e construindo. Né? Hoje você entra dentro do Santa Cruz, antes de chegar na resposta da tua pergunta, você entra aqui dentro hoje, você vê um Santa Cruz diferente, que está crescendo e evoluindo. O torcedor às vezes não quer saber disso, mas é importante porque faz parte de um processo de um clube, né? Esse crescimento também. Agora, peças nós precisamos, nós temos 2 zagueiros que jogaram e o Juan, que é o outro zagueiro. Nós não temos outra opção. O Matheus é um lateral também, um zagueiro pelo terceiro zagueiro. Então nós precisamos, não tem como você dizer que você não precisa de zagueiro. A gente precisa reforçar o setor defensivo na situação de zagueiros. Nós precisamos ter mais um lateral esquerdo com outras características, né, do que a gente tem. A gente precisa ter um primeiro volante. A gente não tem primeiro, a gente tem como comecei com o Lucas, depois coloquei o Balotelli, que foi, meu modo de ver, foi até bem, mas o primeiro volante a gente não tem, a gente precisa. Uma coisa é o que a gente precisa, outra coisa é o que a gente vai conseguir. A gente ainda precisa de um meia que está vindo já, né, precisamos de mais um jogador, mais um de referência, um 9, um jogador carimbado, né, um jogador, um artilheiro. Precisamos achar essas peças. Só que o mercado, isso já está com a direção. O mercado é muito competitivo. A dificuldade do Santa Cruz para manter o que está fazendo, como eu acabei de dizer, fazendo bem feito pelo Bruno e pela direção, o mercado está muito difícil. Então hoje é muito difícil você conseguir essas peças, porque me refiro a esses atletas, porque eles têm que estar em ritmo de jogo. Então hoje, quando você fala com um atleta para trazer ele com ritmo de jogo, você tem que pagar uma multa rescisória de algum lugar e você tem que pagar muito mais do que o atleta está ganhando para que ele venha para o Santa Cruz. Então essa dificuldade já esbarra na parte financeira e que as coisas têm sido feitas com transparência, com organização aqui dentro, para não exceder, não acontecer nada de depois ficar aí, né, situações para trás pendentes. Assim tem agido o Bruno e a direção. Então, só que a gente, claro, necessita dessas peças, estamos tentando, desses atletas, estamos precisando, e estamos tentando aí o Arley, Diego, Alain, enfim, tá todo mundo aí buscando esses nomes, mas com muita dificuldade, né? Porque envolve parte financeira e quando se fala em parte financeira, você não ter essa condição, às vezes você também não tem a condição de trazer aquilo que seria necessário, aquilo que nós precisaríamos. Nada. Itamar, boa noite. Boa noite. Queria saber se, não sei se é hora de buscar culpados, mas se você assume a responsabilidade hoje pela eliminação e se você acha que o time sentiu o peso do jogo, não é a prioridade do Santa Cruz na temporada, a prioridade é o acesso, mas é um jogo com característica de decisão. Você acha que o time sentiu o peso de um jogo como esse, Arruda cheio, torcedor presente também? Obrigado. Olha, eu não posso falar pelos atletas. Eu, quando joguei, e quando eu joguei em alguns clubes que tinham muita torcida também, Brasil de Pelotas, Avaí, enfim, clubes que você também, o estádio lotava. Então, para mim, era uma alegria jogar com o estádio lotado, né? Para mim, é uma alegria, é uma hora de você demonstrar tudo que você pode fazer e fazer sempre algo mais ainda, né? Porque é um momento ímpar. Ruim é você jogar quando tem 5 pessoas te vendo, né? Então isso, eu penso assim, não posso responder pelo atleta quem sentiu mais o peso, quem não sentiu. Eu sempre falo que jogar no Santa Cruz é diferente.
Tem jogadores que vão muito bem em algumas equipes e quando chegam aqui, às vezes não conseguem transformar tudo aquilo que eles têm de potencial por algum fator, às vezes nervosismo, às vezes ansiedade, mas eu não posso falar isso, responder por eles, né? Agora, quanto quero deixar isso bem claro para você, quando a gente vence aqui, eu dou todos os méritos aos atletas, porque quem faz as coisas acontecer lá dentro são eles, né? A gente treina, eles entram dentro do campo, executam e vencem. Então, o mérito é dos atletas pelas conquistas, pelas vitórias que o clube tem. E quando a gente perde, que nem hoje, eu não vou chegar aqui e dizer, não, mas aquele lá podia ter feito isso, outro podia ter feito aquilo, ou aquele outro podia ter agido diferente. Então a responsabilidade é minha, porque eu coloquei uma equipe dentro de campo, eu fiz as mudanças no intervalo, eu treinei essa equipe dentro daquilo, tudo aquilo que a gente pôde fazer, né? Teve percalço, teve dificuldade, teve, mas nunca vim aqui nem para o senhor, nem para ninguém, olha, né, isso não está certo, isso está errado. Não, a gente sempre olha para frente, olhando para frente, né? E como eu disse, então a responsabilidade é da gente, como que, vou citar 2 exemplos, aqui nosso, né? O Santa Cruz, esse ano passado, conseguiu acesso à Série D, que não tinha. Mérito total dos atletas, porque eles vieram aqui, fizeram um grande trabalho e conquistaram o acesso à Série D, chegaram na semifinal do Pernambucano, fazendo grandes jogos contra o nosso rival daqui, né? Então, mérito dos atletas. No clube que eu estava, que subiu para a Série C e foi campeão, mérito total dos atletas, porque eles dentro do campo executaram tudo aquilo que a gente trabalhou, fez. Então, o mérito é todo deles, dos atletas. Hoje não aconteceu, não vencemos, então eu me coloco aí como responsável por isso, porque eu que os treino junto com a comissão técnica, eu preparo eles, eu falo cada detalhe, às vezes falta, eu sou tão detalhista que às vezes, talvez você vai rir, mas não é uma brincadeira, às vezes só falta dizer qual é o número que o outro atleta calça, né? Então a gente é detalhista em passar informações, junto com a comissão técnica, é muito gabaritada para isso. Agora, quando as coisas não acontecem, eu não aponto o dedo para ninguém, não, a responsabilidade é da gente.